Um outro detalhe que envolve a profundidade de campo é o chamado círculo de confusão, que normalmente gera uma confusão em todo mundo. O círculo de confusão. Então, o que é o círculo de confusão? O círculo de confusão é o diâmetro do maior ponto da minha imagem que pode ser considerado nítido. É o maior ponto nítido da minha imagem. E isso é determinado, ele é definido. Então, até aquele tamanho, ele se apresenta como um ponto nítido. Se ele ultrapassar aquele tamanho, ele vai se apresentar como um ponto borrado, que é a profundidade de campo, na verdade. A profundidade de campo é o círculo de confusão em tamanho maior do que o definido. Então, quando ele não ultrapassa esse tamanho maior que o definido, tudo vai estar em foco, tudo vai ter uma nitidez aceitável, tudo vai estar nítido na fotografia. E quando ele ultrapassa esse tamanho, passa a ser o desfoque, a curta, a rasa, a profundidade de campo rasa. Isso é o círculo de confusão. Ele é diferente numa foto impressa, numa leitura impressa e no sensor do nosso equipamento. Eu vou dar só uma pincelada na parte impressa, porque o que importa realmente para a gente é o círculo de confusão no sensor da câmera. É definido que a distância de leitura, ou seja, a distância que a gente consegue ler com conforto e que a gente consiga ver nitidamente, é de 25 centímetros. Isso é definido também. Abaixo dessa distância a gente não consegue nitidez, né? Fica desfocado, e acima disso também acaba ficando muito pequenas as letras. Então, ficou definido que o tamanho, a distância de leitura é de 25 centímetros. E que o círculo de confusão é de 0,025 milímetros, ou seja, 1/1000 da distância de visualização, que é de 25 centímetros. Então, esse é o círculo de confusão para material impresso, para leitura. Claro que tem a acuidade visual de quem observa, o próprio contraste da imagem, tem N fatores que influenciam na leitura do círculo de confusão. O que a gente pode tomar como exemplo seria uma ampliação muito grande, um outdoor, por exemplo. Quando a gente está longe, está distante daquele outdoor, a gente sabe que ele é imenso, tem vários metros, a gente vê aquela imagem com muita nitidez, com muita qualidade. Mas à medida que a gente se aproxima daquele outdoor, que a gente passa a não vê-lo mais como um todo, mas apenas uma parte dele, a gente passa a ver os pontos impressos naquele papel. Aquilo é o círculo de confusão, é o tamanho daquele ponto impresso. E a gente vai observar que quanto mais perto a gente chegar, maior esse círculo se torna. E aí a profundidade de campo está diminuindo em função do aumento desse círculo. Fisicamente ele não está aumentando, ele está impresso naquele papel, mas eu estou diminuindo a minha distância de visualização, eu estou me aproximando. Então a impressão que a gente tem é que o círculo está aumentando. Então esse é o círculo de confusão para a leitura. Se ele tiver o tamanho de 1/1000 da distância de leitura, tudo vai estar nítido, né? A profundidade de campo vai estar extensa. Isso não é muito importante, o importante para a gente, como eu disse, é o círculo de confusão no nosso sensor eletrônico. O tamanho do círculo de confusão no sensor eletrônico, ele também é definido. No filme, na película fotográfica, eu guardei ali atrás, e no nosso sensor full frame, ou seja, aquele sensor de quadro cheio, que tem o mesmo tamanho de uma película 35 mm, que é 24 por 36 mm, o tamanho do círculo de confusão é de 0,03 milímetros. No sensor cropado, o da Canon é 0,19 e o da Nikon é 0,019, desculpe. Então, o círculo de confusão num sensor cropado, ele é menor do que num sensor full frame. O que significa isso? Significa que se eu pegar uma câmera cropada, com sensor que tem crop, e uma câmera full frame, utilizar o mesmo diafragma nas duas objetivas e utilizar mesmas objetivas de mesmas distâncias focais, a profundidade de campo não é a mesma. A pessoa pode pensar, eu estou com um diafragma 1.4, a full frame também está com 1.4. A distância focal do objetivo é de 50 milímetros, a da outra também é de 50 milímetros. Então a profundidade de campo é a mesma. Não é a mesma, porque o círculo de confusão do sensor cropado é menor, então a profundidade de campo é maior. No full frame, o círculo de confusão é maior, então a profundidade de campo é menor. Então é por isso que
A full frame desfoca mais do que a cropada. E é por isso também que aquelas câmeras compactas, aquela Sony, Canon, qualquer uma delas compactas, né, que tem um sensor muito pequenininho, elas têm grande abertura de diafragma, 2, 2.8, e não desfocam. Está tudo sempre nítido, porque em função de um sensor muito pequenininho, o círculo de confusão também é muito pequenininho, é minúsculo. Então, mesmo sobre diafragmas muito abertos, diafragmas grandes, a gente não tem desfoque. A profundidade de campo é sempre extensa, porque está relacionado com o círculo de confusão. No cálculo da profundidade de campo, a gente utiliza o tamanho do círculo de confusão. Ele é considerado uma das variáveis. Mas na prática, não, porque na prática a gente não tem como alterar o tamanho do círculo de confusão lá do sensor. Então, se a câmera é cropada, vai ter determinada profundidade de campo em função daquele círculo de confusão, e se a câmera é full frame, vai ter outra determinada profundidade de campo em função do tamanho daquele círculo de confusão. Então, ele interfere na profundidade de campo, mas é a única... não posso falar variável, porque ele não varia de tamanho, mas é o único fator que a gente não tem como alterar. A gente, como fotógrafo, não tem como interferir. Ele é fixo. Mas a gente tem como interferir na distância focal. Eu posso escolher uma objetiva de distância focal maior e eu vou ter uma menor profundidade de campo. Eu posso interferir na distância de focalização, na distância que eu estou do meu assunto. Quanto mais próximo, também menor é a profundidade de campo. E posso interferir no diafragma. Quanto maior for o meu diafragma, menor também será a profundidade de campo. Então, esse é o círculo de confusão. Eu vou explicar rapidamente aqui no flipchart o porquê que existe a profundidade de campo, por que existe essa zona de nitidez e essa zona de desfoque. Então, a profundidade de campo só acontece porque é o seguinte: o nosso sensor é um plano. E a nossa visão é em 3 dimensões. A gente tem o comprimento, tem a largura e a gente tem a profundidade. Se a gente tem a profundidade, a gente tem vários planos diferentes. A gente tem um primeiro plano, que está perto, a gente tem um plano intermediário, tem um plano de fundo, tem um plano lá no infinito. Só que o sensor é plano. Se o meu sensor fosse tridimensional e respeitasse algumas proporções, eu não teria desfoque de fundo. Tudo estaria sempre em foco. Por que isso acontece? A objetiva, uma lente, ela só pode focar determinado plano. Ela não pode estabelecer foco aqui e lá atrás ao mesmo tempo. Eu só posso ou focar aqui ou focar lá. Se ela está focada aqui, é porque lá atrás está desfocado. Se ela está focada lá atrás, é porque aqui na frente está desfocado. O que vai manter lá atrás ou aqui na frente em foco relativo é justamente a profundidade de campo. Então, vamos supor que eu foquei nesse plano aqui, no plano intermediário. O raio de luz. São milhares de raios de luz, tá, pessoal? Eu vou ilustrar com apenas 2 para ficar claro aqui, para ficar fácil para a gente entender. Se eu foquei nesse objeto que está a determinada distância da objetiva, ela vai focalizar esses raios de luz lá no meu sensor, porque eu estabeleci o foco nesse ponto. O objeto que está mais próximo da minha objetiva, ele vai focalizar os raios mais longe. E o objeto que está mais distante da onde eu estabeleci o foco, ele vai focar os raios mais perto da lente. Com isso, a gente cria aqui o círculo de confusão. Eu tenho um círculo de confusão de determinado tamanho. Se esse círculo que foi criado em função da distância dos planos for maior que o meu círculo de confusão, vai se apresentar como desfoque. Se for menor, vai se apresentar de forma focalizada. Então, quando a gente diafragma a objetiva, que a gente utiliza um diafragma mais fechado, eu pus um diafragma aqui agora, o raio de luz passa a entrar por aqui agora. Então, na verdade, eu estou diminuindo o cone de luz. Se eu estou diminuindo esse cone de luz, eu estou diminuindo o círculo de confusão. Aquele círculo que era grande, agora ele passa a ser pequenininho. E aí a profundidade de campo se estende, porque se ele está menor do que o tamanho do círculo de confusão, ele passa a ser visto na imagem como um ponto nítido e não mais como um ponto desfocado.
Se o meu sensor fosse tridimensional, tivesse vários planos, aí tudo estaria em foco, porque esse raio que sai daqui próximo da lente ia focar aqui. Esse que sai daqui mais longe da lente ia focar nesse outro ponto. E esse que é onde eu focalizei, ia focalizar no ponto certo. E aí eu teria tudo em foco sempre. E o desfoque ocorre por conta desses raios que não focam sempre no sensor. Ou vão focar antes ou vão focar depois. Isso é a profundidade de campo em função do uso do diafragma, tá? A gente vai ver com distância de foco e distância focal, a gente também atua no cone de luz, que também está atuando no tamanho do círculo de confusão, na verdade. Deu para ficar claro? Eu esqueci o nome, Edson, né? Edson. Então, nesse slide que está na tela, é exatamente isso. Olha, o objeto que está... Se eu foquei na pessoa do meio, uma sequência de 3 pessoas, eu focalizei meu objetivo naquela pessoa do meio. Então, aquela pessoa vai estar em foco. Então, o círculo de confusão vai estar bem pequenininho. A que está mais próxima da lente, o raio vermelho ali, vai focar mais longe lá do meu sensor. Ele vai focar lá onde ele cruza. Onde ele está cruzando um com o outro, é onde está focando. E a pessoa que está mais longe do objetivo, o raio foca mais próximo da lente, que é o raio verde ali, né? E o prolongamento dele lá no sensor, a gente observa que é exatamente o tamanho do círculo de confusão. É um pouco confuso realmente, profundidade de campo é uma coisa um pouquinho confusa, mas ela acontece dessa maneira, porque a gente tem planos diferentes, um sensor que é plano, a gente não tem um sensor tridimensional, ele é plano, e a lente só pode focar em um plano por vez, ela não pode focalizar todos os planos. Se ela tivesse a capacidade de focalizar todos os planos, a gente não teria profundidade de campo, tudo estaria nítido, porque todos os raios que partem de todos os objetos, todos os raios de luz, estariam focalizados lá no nosso sensor. E isso não acontece, na verdade não acontece. Ela foca um plano por vez. Tanto que eu tenho o anel de foco, né, da objetiva, onde eu seleciono o ponto que eu quero focar. Eu posso focar aqui na ponta dessa mesa, como eu posso focar lá na câmera. Mas eu tenho que mexer o anel de foco. Eu estou distanciando a lente. Ha! De acordo com as leis da vida, do universo e tudo mais, você tem 2 opções para esse vídeo. Ou você curtiu bastante, ou você amou ele maravilhosamente. Então eu vou fazer uma Avada Kedavra aqui na minha direita. Esquerda. Para você se inscrever no nosso canal. Uma setinha aqui na minha esquerda. Direita. Para você dar um like nesse vídeo. E uma setinha aqui embaixo. Embaixo. Embaixo mesmo. Para você mandar comentários, sugestões e tudo mais. Então não desrespeite nenhuma lei do universo, nem da vida, nem tudo mais. E seja feliz.